Olá a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Oscar, estou aqui para falar sobre o crime de genocídio. Por que eu resolvi falar desse tema? Tem sido um termo muito usado, porque, infelizmente, o Brasil perdeu totalmente o controle com relação à pandemia do coronavírus. O Brasil tem aumentado diariamente o número de mortes, uma quantidade expressiva, muito grande de pessoas. Hoje, por exemplo, que eu estou gravando, nós, pela primeira vez, atingimos a marca superior a 4.000 mortes em 24 horas. É muita gente entubada, o sistema de saúde entrou em colapso e tudo isso tem sido atribuído à postura do presidente da República, Jair Bolsonaro, que desde o início da pandemia tomou condutas, fez ali um parecer público, não uma vez, mas por diversas vezes, desacreditando o vírus, é, reduzindo a potencialidade lesiva desse vírus, sendo contra o isolamento social e, principalmente, com relação às vacinas, ele foi totalmente inerte, chegou a fazer vários discursos desacreditando a eficácia da vacina, incentivou o tratamento precoce com medicamentos que não tinham comprovação científica, como é o caso da ivermectina, que posteriormente o próprio laboratório que fabrica este medicamento veio publicamente, oficialmente, dizer que não, que da parte deles eles não garantiam a eficácia do tratamento da Covid-19 através da ivermectina. Enfim, por conta de tudo isso, a mídia atacando muito, não é? E pelo aumento de mortes, consequentemente, surgiram vários termos atribuindo a conduta do presidente Jair Bolsonaro e o termo genocídio surgiu, nós vamos ver aqui, com uma colocação do ministro Gilmar Mendes falando a respeito das Forças Armadas, da colocação de integrantes das Forças Armadas em cargos estratégicos do Poder Executivo Federal, dos ministérios, especialmente no Ministério da Saúde. E quando o ministro Gilmar Mendes, ele se refere ao fato de as Forças Armadas eventualmente pactuarem, fazerem parte desse genocídio, ele usa essa palavra, e apesar de todas as críticas que eu tenha realmente com relação à conduta do presidente Jair Bolsonaro, mas não é disso que eu vim falar aqui. Vim falar do ponto de vista histórico e jurídico. Eu acho que um magistrado tem que se abster de. Acho não, na verdade, a própria Constituição Federal coloca limites às condutas dos magistrados, de modo a não fazer parecer em hipótese alguma qualquer tipo de parcialidade com relação ao julgamento do magistrado, do juiz, do ministro, do desembargador, enfim, não importa. Tanto é assim que está tendo tanto problema, quantos problemas e até anulação de processos da Operação Lava Jato têm sido anulados. Por quê? Por conta da conduta do então juiz federal Sérgio Moro, que mostrou ali total interesse na causa, parcialidade, o que é totalmente vedado pela nossa Constituição Federal, porque o juiz deve ser equidistante da causa que lhe é submetida para apreciação, para julgamento, tá certo? Então, por esse motivo, quando o Gilmar Mendes lança esse nome, automaticamente a sociedade, a mídia comprou essa ideia de Bolsonaro genocida, genocida, Bolsonaro genocida, Bolsonaro praticou genocídio. E apesar do lobby que foi ali ventilado muito forte, nós vamos ver aqui sobre o genocídio, por quê? Primeiro que a maioria das pessoas não tem uma noção exata do que se trata o genocídio e pouco conhece sobre o fator histórico do genocídio. Eu acho muito importante. Aliás, é o que eu sempre falo para os meus alunos quando eu ministro aula na graduação. Atualmente não estou ministrando aula na graduação,
Mas eu sempre dizia para ele, se você não gostou de história até hoje, você precisa começar a gostar. Porque é impossível dissociar o direito da história. Não tem como. O direito e a história estão totalmente interligados. Não tem. Tá certo? E eu sou apaixonado por história, eu gosto muito de história. E eu gostaria de compartilhar com vocês um material que eu fiz, um material gráfico para ilustrar, para nós falarmos a respeito do genocídio, do surgimento dessa palavra, dos pontos importantes na história, para que nós possamos posteriormente entrar no contexto brasileiro e especialmente com relação à imputação da prática de genocídio ao presidente Jair Bolsonaro, tá certo? Eu vou abrir aqui o material para vocês. Muito bem. Ajeitar aqui a minha janela. Genocídio. O genocídio aqui no Brasil é tratado pela Lei 2.889 de 56, tá? É isso mesmo, de 56. Então, antes de entrar na questão jurídica, eu quero falar do ponto de vista histórico. Vocês viram aí que na capa, eu, ao contrário do que a maioria das pessoas devem estar esperando, ou pensariam a respeito, eu não coloquei nenhuma alusão ao nazismo e ali aos campos de concentração aos quais foram submetidos os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, enfim. Coloquei aí uma foto aparentando ser um colonizador, né? As caravelas lá ao fundo e uma espada enfiada nas costas de uma pessoa que parece ser um índio, ou seja, vocês já podem perceber aí que nós vamos fugir um pouco do convencional, do que todo mundo deve estar esperando. Porque quando a gente fala de genocídio, a gente só consegue pensar na atrocidade, não tem outro nome para dizer, na atrocidade que foi praticada contra os judeus e outras minorias durante a Segunda Guerra Mundial pelo nazismo. Mas, na verdade, nós vamos verificar aí que muitos genocídios foram praticados na história. Muitos deles eu tenho certeza que você nunca ouviu falar, porque infelizmente a mídia mundial ela tem uma tendência ocidental, tem uma tendência europeia, de norte-americana, enfim, o mundo ele quase que se concentra nesses blocos, né? Dificilmente nós ouvimos falar sobre massacres que são ocorridos em outros países, em outras culturas, tá? Mas hoje nós vamos ver várias coisas, inclusive o quanto o comunismo matou, né? O quanto o comunismo matou. O comunismo ele tem ali um lastro de sangue muito grande, né? Um lastro de sangue muito grande, muitas mortes. Vocês ficarão assim aterrorizados de ver quanta gente morreu por conta dos regimes totalitários. Mas vamos lá. Primeiramente, eu quero trabalhar com vocês aqui. Vou corrigir aqui. Pronto. Quero corrigir com vocês aqui. Tinha errado a palavra aqui porque faltou uma letra. Primeiramente, da onde surgiu a palavra genocídio? O genocídio, como eu estou colocando aqui para vocês, foi uma palavra utilizada a partir de 1944. Não sei se vocês se lembram, mas a Segunda Guerra Mundial ela terminou em 1945. Ou seja, esse conceito de genocídio, essa palavra, essa percepção da ideia de que nós vamos tratar aqui hoje de exterminação étnica, cultural, racial, ela não existia antes desse período. É claro que o nazismo ele desencadeou essa consciência mundial, não é? Mas antes disso não se tinha ainda muito definido, tá? Então o genocídio ele foi utilizado a partir de 1944. O genocídio ele é a formação da palavra gen, né, que é uma palavra grega para raça ou tribo, e cide, que é uma palavra de origem latina que significa matar, né? Ou seja, seria uma matança de uma raça, de uma tribo. Então, juntando essas duas palavras,
formamos a palavra genocídio. A palavra genocídio ela foi utilizada pela primeira vez pelo Raphael Lemkin. Raphael Lemkin foi um advogado polonês de origem judaica. E o Raphael Lemkin, eu pesquisei muito na internet para saber mais a respeito dele, ele teve um papel importantíssimo. Por quê? É que eu sempre digo para os alunos quando falamos a respeito. Para nós entendermos algumas questões, vou dar um exemplo. Como que você tem que olhar as obras do Karl Marx, do Engels, do Hegel? Você tem que ver qual que era o contexto na época. E é isso que muitas pessoas não entendem, tanto os que são contra as ideias marxistas, como aqueles fanáticos que idolatram e colocam as ideias marxistas como se fossem totalmente aplicáveis nos dias de hoje. E não tem como. Por quê? Então as obras da pessoa, não somente do Marx, mas estou usando porque é uma das mais polêmicas, são obras que são utilizadas para elucidar a ideia na época, de acordo com aquele contexto. Certo? Então, qual que era o contexto? Hoje nós conhecemos a história desenrolada, olhamos de uma forma panorâmica, mas e na época? Como que a pessoa que escrevia sobre determinado assunto via aquele contexto? Era outro ponto de vista, era outra forma de expressar, tá certo? Então, voltando aqui, nós estamos aqui diante de um advogado polonês de origem judaica, tá certo? Ele lutou nas tropas polonesas quando a Polônia foi invadida pelo exército nazista em 39. Aí ele foi ferido, saiu da tropa e conseguiu emigrar para os Estados Unidos em 41. Maneira bonita de dizer que ele fugiu, obviamente, né? Ele migrou para os Estados Unidos e lá ele escreveu o livro. Eu não vou ler essa palavra porque é muito grande em inglês, mas seria basicamente as leis da ocupação e as análises governamentais, as propostas sobre a ocupação, né, daquele período nazista na Europa. Então, foi nesse livro que ele usou a expressão genocídio pela primeira vez, tá? Ele nasceu em 1900 e morreu em 59, conforme eu coloquei. E tá aqui a foto do Raphael Lemkin, tá certo? Deixa eu diminuir minha janela aqui novamente. Essa é a foto do Raphael Lemkin mais lúcida que eu achei, porque as outras são todas branco e preto, de má qualidade e tudo mais. Mas seguindo aí, qual que era o contexto em que ele escreveu isso? Primeiro, final da Segunda Guerra Mundial. Nós já falamos que foi de 38 a 45. Então, logo no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ele já tinha lutado pelo exército polonês, ele já tinha conseguido fugir para os Estados Unidos e lá ele escreveu esse livro. Então, veja, após esse período, muita gente já tinha morrido. Muita gente já tinha morrido das formas mais cruéis possíveis nos campos de concentração, né? Ali imposto pelo governo do Adolf Hitler, né? Então, quando ele escreveu isso, nós estávamos lá no final da Segunda Guerra Mundial. Então, era um contexto que ele tinha visão naquele momento. Qual que era outro contexto importantíssimo ali, outra ocorrência importante? A criação da ONU, com o que foi criado, não sei se vocês se lembram, a ONU foi criada com a intenção, muitos contestam isso, dizem que tem uma outra intenção, um pano de fundo, algo um pouco mais oculto. Mas enfim, vamos trabalhar com a hipótese oficial, que a criação da ONU teve a intenção de evitar futuros conflitos e o início das discussões sobre os direitos humanos, né? Foi ali que começaram a surgir a declaração, as ideias da declaração do direito do homem, ou seja, quais são os direitos que qualquer ser humano tem, né? Quais são os direitos mínimos para que qualquer ser humano tenha dignidade, independente de raça, de etnia, de sexo, de idade, tá certo? Todo ser humano tem direito a alguns direitos que inclusive ele não pode abrir mão, tá? Quando diz respeito à dignidade do ser humano, da pessoa humana, não pode ser renunciado, tá? Então, nós temos ali o contexto da ONU.
Os Estados Unidos e a União Soviética surgiam como duas grandes potências, iniciando a Guerra Fria, que foi até 91. Qual que é a questão? Houve ali uma divisão logo após a Segunda Guerra Mundial que fortaleceu essa polarização. Percebam, durante a nossa conversa aqui, eu quero que você perceba que a polarização, que é o que nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil como no mundo. Se nós voltarmos lá atrás, em 64, que também é outro tema que está voltando muito, falando sobre foi ditadura, não foi ditadura, a intervenção militar já, enfim, não vou entrar nesse mérito porque realmente é tanta coisa sem fundamento que a gente escuta que eu não quero entrar nesse mérito. Mas quando nós vamos verificar lá em 64, nós vamos verificar que existia um contexto mundial. Então o Brasil não estava isolado nessa intervenção militar, sendo que muitos documentos mostram praticamente o patrocínio norte-americano do John Kennedy na época, de que o Brasil, então tem a linha que fala que o Brasil estava prestes a cair na mão dos comunistas, mas também, se nós formos olhar do ponto de vista mercantilista, o Brasil sempre foi interessante aos países das superpotências, né? Especialmente aqueles que dominam o mercado, por exemplo, a Europa, os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil é um país muito rico. Nós estamos falando hoje, inclusive, a respeito disso. O Brasil é tão rico que ele é roubado, não no sentido roubo, né? Mas as pessoas saqueiam esse país aqui há séculos e não acaba. Graças a Deus, por isso, senão nós estaríamos hoje abaixo do nível da máxima miserabilidade. Muito embora exista, claro, mas eu digo, não é uma questão generalizada como os países africanos, não é? Que até hoje tem um caráter de colônia, mesmo com uma independência aparentemente conquistada. Então o Brasil, ele é um país muito rico e por conta disso nós acabamos não notando. Mas voltando aqui ao assunto, por que eu estou falando de 64? Porque nós temos que notar que a polarização interessa. Então essa ideia hoje, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é do bem, ou você é do mal. Se você concorda com uma coisa, você não pode concordar com uma parte aqui, uma parte ali. Não, você tem que tomar um posicionamento. Ou você é a favor de armar a população, isso aí matando bandido e aquela coisa toda. Então, assim, você é obrigado a comprar um pacote fechado. Você é obrigado a concordar com tudo que um faz, ou você tem que colocar uma boina, uma camiseta do Che Guevara e virar um bicho grilo e sair invadindo casa. Também não tem nada a ver. Então, voltando, só para vocês verificarem que a história ela é cíclica e está sempre repetindo, e as formas de dominação são meio que parecidas, apesar das épocas, né? Mas retomando aqui, Estados Unidos e a União Soviética nesse período surgiu como duas grandes potências, tá certo? E aí começou, inclusive, não sei se vocês se lembram, que nesse período que nós estamos falando de 45 a 91, lembrando que em 91 nós tivemos ali a Guerra do Golfo, né? Grandes líderes ali na questão bélica. Eu lembro que eu tinha 8 anos, em 91 eu tinha 8 anos, 8 para 9 anos, e o nome que se falava muito era Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, né? Alguns falam. E até 91 era aquela tensão, né? Era aquela ameaça velada, por isso que fala Guerra Fria, né? E nessa corrida, inclusive espacial, que surge ali a tão contestada chegada do homem à Lua, logicamente, que os norte-americanos ganharam essa corrida, tá certo? Porque os soviéticos já estavam pensando, já estavam testando também essa chegada à Lua. Tudo isso para mostrar uma supremacia e para fazer uma dominação aí da maior parte do planeta, tudo com intenção de poder e do dinheiro, obviamente. Nesse período houve um processo de descolonização da África e da Ásia, então era outro contexto também que estava acontecendo. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque nós vamos falar dos maiores genocídios da história. E por fim, do que eu anotei aqui, a Europa Ocidental
empreendia a recuperação econômica e a integração política. Coloquei aqui destacando que há dois critérios para qual seria a Europa Ocidental, ou seja, não era unânime, tá? O histórico, cultural e o geográfico, ok? Nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas alguns levavam em consideração quem que era a Europa Ocidental, alguns países que já seriam, por uma questão geográfica, ou seja, dividir entre Oriente e Ocidente, os países que estavam do lado ocidental da Europa seria a Europa Ocidental. E um outro critério levava em conta o poderio financeiro e também a ideologia, digamos assim, utilizada do ponto de vista econômico, tá certo? Então esse era o contexto. É claro que muito mais coisas estavam acontecendo, mas aqui nós trouxemos os principais pontos para que vocês possam entender. Então eu separei aqui os 10 maiores massacres, genocídios acontecidos na história, beleza? Bom, o primeiro deles, Mao Tse Tung, na China e no Tibete. O Mao Tse Tung, esse senhor aparentemente simpático na foto aqui, ele de simpático não tinha absolutamente nada. Mao Tse Tung, né, que o nome correto dele é Mao Zedong, que nasceu em 1873 e morreu em 76, 1976, ou seja, há 45 anos ele morreu. Ele liderou o chamado Grande Salto Adiante, uma reformulação econômica que pretendia transformar a China em uma potência industrial, mas que no fim provocou um colapso que levou pelo menos 40 milhões de pessoas a morrer de fome. 40 milhões de pessoas a morrer de fome. Cara, já parou pra pensar nisso? É gente pra caramba, 40 milhões. Pra você ter uma ideia, chutando, tá? São 4 cidades de São Paulo. Aproximadamente 4 cidades de São Paulo, capital, São Paulo, aquela megalópole, maior cidade do país. Muita gente, cara. É muita gente. E veja, o período não é tão grande para ter morrido tanta gente. Ou seja, era muita gente que morria. Bom, vamos lá. Entre 66 e 69, estamos falando de 3 anos, uma nova perseguição surgiu. A chamada Revolução Cultural caçou minorias, e aqui novamente nós estamos entrando no sentido do genocídio. Caçou minorias, seguidores de qualquer religião e cidadãos delatados. Errei na digitação aqui também. Delatados por questionar o regime, ou seja, qualquer pessoa que falasse contra o regime já era. Lembrando que a religião normalmente se impõe contra isso. Só para que vocês tenham noção, eu li mais coisas a respeito disso, né? Mas não dá para colocar tudo aqui, senão fica totalmente inviável. Mas eu vi muitos e muitos materiais dizendo que o Mao Tse Tung ele obrigava, principalmente as pessoas ligadas à religião cristã, os católicos, por exemplo, que usam as imagens, eles obrigavam a trocar todos os locais onde tinham as imagens de Jesus Cristo pela imagem do Mao Tse Tung, ou seja, ele não era só uma pessoa que queria poder, ele pessoalmente ele queria ser endeusado, então realmente foi de requinte de crueldade absurdo. A dominação dele teve um cunho totalmente, não vou nem chamar de narcisista, porque seria muito leve, né? A pessoa realmente ela quer dominar as pessoas como se fosse um deus, né? Então Mao Tse Tung, nesse período, e volto a dizer, é um período curto para ter feito um estrago tão grande, né? Surgiu essa perseguição, o país ficou cheio de concentração e as famílias eram obrigadas a pagar pela bala usada para matar os condenados, tá? Então estima-se que mortos entre 45 e 70 milhões. Eu falei aqui, imagine, o requinte de crueldade, seu parente vai morrer porque ele falou mal do meu regime e você vai pagar ainda a bala que eu vou matar ele. É simplesmente isso que o texto está trazendo aqui, tá? Então assim, isso gera, não sei se vocês já assistiram documentários e reportagens de pessoas
que passaram pelo regime, como é o caso, por exemplo, de algumas pessoas que conseguem fugir da Coreia do Norte e relatam. Eu assisti uma vez o relato de uma menina que conseguiu fugir. A mãe tinha sido. A mãe foi violentada brutalmente por soldados norte-coreanos, a família morta, e só a menina fugiu. E ela contando o terror, que eles falavam que eles tinham medo de pensar, que a mãe falava, não pense nada contra o regime, porque eles conseguem ler os nossos pensamentos. E isso era uma crença generalizada, que eles chegavam a um ponto de terror psicológico, eles conseguiam fazer uma lavagem tão grande que a pessoa começava a achar que os ditadores estavam lendo seus pensamentos. Ou seja, isso é uma. Como posso dizer? Era colocar uma condição mental mesmo na pessoa para que a pessoa ficasse submissa, submetida naquela circunstância, né? Então, o Mao Tse Tung foi realmente um dos maiores genocidas da história. O segundo, né, que eu vou colocar aqui é o Gengis Khan. Tamerlane até tentou, mas em total de mortos não conseguiu superar seu ídolo. Mais para frente eu vou falar sobre essa pessoa aqui que tentou, matou muita gente, mas o Gengis Khan ainda conseguiu matar mais pessoas, né? O Gengis Khan exterminou todos os que não aceitavam sua ideia da grande confederação mongol, né? Ou seja, foi ali na região da Mongólia, mas não somente. Os homens mais altos que uma roda de madeira eram mortos, né? Ou seja, eles tinham mortes cruéis realmente. Mulheres, idosos e crianças viravam escravos, ou seja, entravam, matavam os homens, pegavam as mulheres e as crianças. É um tipo de dominação até comum se você for estudar as estratégias de guerra e de dominação mais antigas, né? Vilas inteiras eram incendiadas. Gengis Khan eliminou todo mundo que encontrou pelo caminho, inclusive chineses, coreanos e afegãos, tá? Do Gengis Khan eu coloquei um retrato falado aqui, porque tem vários retratos falados dele, mas esse daqui é um dos mais conhecidos. Então, onde aconteceu esse massacre, esse genocídio do Gengis Khan? Na Ásia e no leste europeu, no século XIII, e um total de mortos em torno de 40 milhões também, mais ou menos o tanto que ocorreu ali no governo do Mao Tse Tung, né? Muito embora lá na China tenha sido ainda maior. O terceiro, que nós vamos falar aqui, também tem um cunho vermelho, né, digamos assim, né, o Stalin, que imperou ali na União Soviética entre as décadas de 1930 e 1940. Volto a dizer, é muito pouco tempo pelo número de pessoas que morreram por esse regime. Ou seja, era muita gente morrendo em massa. Calculem, entre 20 e 25 milhões de pessoas em 10 anos. Não por mortes comuns ou por uma circunstância isolada, pelo regime do Stalin. Joseph Stalin, né, o tirano russo que adotou técnicas variadas para perseguir rivais políticos. Ou seja, pode perceber que a maioria desses governos aí, e aqui eu não estou fazendo indicação de nada, nem ninguém, mas normalmente, até porque aqui a ideia não é essa. Normalmente, esses governos não gostam de ser questionados, contrariados, sequer qualquer tipo de rejeição, não. Tá? Então pode perceber aí, isso não é um privilégio nem da direita, nem da esquerda, nem do azul, nem do vermelho, não. Né? Todo regime totalitário, ou os que pretendem ou pretendiam ser totalitários, tem essa ideia aí de perseguir os inimigos. Então, né, o Joseph Stalin foi um tirano russo que adotou técnicas variadas para perseguir os rivais políticos. Entre 32 e 33, um ano, tá? Estamos falando normalmente de um período curto. Por exemplo, ele forçou a Ucrânia. Cara, esse daqui é.
eu vou ver o próximo para vocês, mas esse daqui já começou a ser uma coisa absurda, assim. Ele forçou a Ucrânia e o Cazaquistão a exportar todos os seus alimentos para matar o pessoal de lá, os nativos de fome. Populações inteiras de outros países foram desalojadas e exiladas na Sibéria, na gelada Sibéria. Você já imaginou? O cara fez o pessoal exportar todo o alimento só para o pessoal de lá morrer de fome. É muito cruel. Sem contar, isso assim, a gente sempre tem que ter ideia. Se isso foi o que foi constatado e registrado, imagine o que não foi registrado e constatado, né? Deve ter sido muito pior. Mas tudo bem, só o que nós temos aqui de registro já é assustador, estarrecedor, tá? O próximo, mais conhecido e talvez um emblema, lamentavelmente, da palavra genocídio, né? O Adolf Hitler, né? Ocorreu ali na Europa de 39 a 45. Volto a dizer novamente, período curtíssimo, 6 anos. Morreram entre 17 e 20 milhões de pessoas, né? Mas uma coisa interessante que nós vamos ver aqui, muita gente já sabe, não foram somente os judeus, obviamente os judeus ficaram muito marcados, mas outras minorias também sofreram muito na mão do Adolf Hitler. Né? Quando o mundo descobriu o horror dos campos de concentração nazistas, a palavra genocídio nem existia. É isso que nós falamos no começo, né? A ideia de genocídio, a palavra, surgiu com o livro do Rafael Hermes. Mas é como se o mundo só tivesse tomado conhecimento. Eu já vi vários documentários e li algumas coisas a respeito disso. Algumas pessoas até fazem críticas à Igreja Católica. A Igreja Católica era uma potência, não que não seja hoje, mas imagina no início do século XIX, a Igreja Católica tinha ali um poderio imbatível, mesmo já estando ali há tantos séculos o protestantismo, mas a Igreja Católica, principalmente enquanto instituição, né, não tem, é muito difícil superar o poderio da Igreja Católica, né? E muitos críticos falam onde estava a Igreja Católica nesse período de massacre, especialmente na Europa, né? Falando em catolicismo e Europa, a Europa era maciçamente cristã, né? E o Papa silenciou. Isso são posicionamentos dos maiores críticos a esse período, né? Mas assim, o que a história revela é que o mundo também não tinha um conhecimento. Nós temos que levar em consideração também várias coisas, né? Que hoje os meios de comunicação eles trazem a nós, mesmo que a mídia seja manipulada, a internet ela democratizou demais o acesso das pessoas às informações, né? Então, de qualquer forma, quando o povo soube o que estava acontecendo, ninguém tem essa ideia de genocídio, de ONU, de direitos humanos, nada a ver. Nunca antes nem depois, né, tá aqui no material, um governo organizou uma infraestrutura tão eficiente em matar pessoas. A Alemanha de Hitler dizimou 6 milhões de judeus e 10 milhões e meio de eslavos. Perseguiu também gays, ciganos, romenos e sérvios. Veja. O Adolf Hitler, ele tinha uma fixação pelos judeus. Sabe que até hoje não é não é unânime entre os historiadores sobre o motivo pelo qual o Hitler criou essa repulsa contra os judeus. Existe a teoria que diz que os judeus sempre tiveram um poderio financeiro muito grande, e isso era uma afronta para uma pessoa como Adolf Hitler, que os judeus seriam ali uma pedra no sapato do Adolf Hitler, e ele teria nutrido essa repulsa e orquestrado tudo isso de forma muito maquiavélica, muito fria
inclusive incutindo durante em toda aquela geração, né, que depois se tornou ali o exército nazista, a repulsa aos judeus. E há uma parte dos comentaristas que dizem que foi oportuno, né, que na verdade o Hitler tinha um fascínio pela dominação, um fascínio pelo poder, né, como a maioria desses loucos tem, não é? E ali a questão dos judeus foi questão de oportunidade. Eu não acredito nisso, porque quando você vai olhar, e bem colocado aqui essa questão de que foi muito bem feita a infraestrutura, tá certo? Desde a formação dos campos de concentração e toda a questão política, o fortalecimento. Lembrando que alguns discursos devem ser sim atacados e não é por uma questão de posicionamento político partidário. Por quê? Porque todo país em momento de vulnerabilidade ele toma decisões erradas. Como se diz, né, um ditado caipira, quando você está afogando, jacaré é toco. Ou seja, a pessoa está afogando ali, olha, acha que é um toco de árvore e vai segurar um jacaré. É basicamente isso. Em situações de vulnerabilidade, não somente dos países, mas da vida, né? A vida é assim, quando você está vulnerável, você não pode se apegar à primeira coisa que aparece na sua frente, tem que ter cautela. A Alemanha, pós Primeira Guerra, ela estava arrasada. A Alemanha ela estava totalmente destruída, com dívida externa, desmoralizada. Quando o Adolf Hitler ele assume, ele começa aqueles discursos efusivos, ele encontra uma população carente de liderança, com desejo de prosperar, de resgatar a dignidade. Não sei se vocês estão se ligando com alguma coisa assim. Era um país destruído, um país cansado, um país que queria subir e surge uma pessoa com aquele discurso forte, com aquele discurso efusivo, com aquela ideia, né, aquela ideia, né, um pouco, né? E aí dá no que dá. Quando você dá poder para a pessoa começa a mostrar quem ela é. Nossa, Oscar, estou pensando numa situação. Não fale. Eu não posso falar. Posso falar porque eu tenho medo. Mas é isso que acontece. Quando você decide de acordo com aquele contexto. O Adolf Hitler que nós conhecemos hoje não é o Adolf Hitler. Eu me lembro no mestrado, quando eu estava fazendo mestrado, eu tinha um professor nosso, o Dr. Sérgio Rezende de Barros, professor renomado da USP, inclusive, e eu fiz o mestrado na Universidade Metodista de Piracicaba, na Unimep, e ele dava aula para nós às quartas-feiras, era a tarde toda a aula dele, e um dia ele trouxe um livro que ele dizia ter comprado em Paris, era todo em francês, ele é fluente em francês e obviamente ele que lia para os alunos, porque ninguém na classe falava em francês, ou se alguém falava também tinha que ser para todos. E era interessante porque era um livro que era um compilado de cartas que um judeu que foi para os Estados Unidos conseguiu fugir, assim como Rafael Lenk conseguiu, e o outro que ficou. Quando os imóveis começaram a ser tomados dos judeus para o governo nazista, quem já percebeu o que ia acontecer foi embora do país. E o que ficou falava para o primo, que inclusive era médico, estava nos Estados Unidos, era médico, exercia medicina lá. Ele falava: você precisava ver, você precisa voltar. A Alemanha vai sair desse buraco. Você precisa ver. Quando ele fala, nós arrepiamos. Nós ficamos estarrecidos com o discurso dele. O discurso dele é maravilhoso. Nós finalmente achamos um líder. Nós finalmente temos um líder. E eu lembro, nossa, aquela aula eu lembro como se fosse hoje, porque o professor lia com uma emoção, né? Sabe aquela leitura envolvida? E o que estava lá tentava abrir os olhos dizendo: olha, eu acho que não é bem assim.
Quando vocês acordarem, será tarde, a Alemanha vai participar de algo terrível, que vai ficar marcado para sempre na história. E outros falar, imagine, você tem que voltar, você tem que ter acesso, participar desse momento histórico. Esse homem vai levar a Alemanha ao topo na Europa e no mundo. Enfim. Então, esses momentos de vulnerabilidade geram isso, tá? Então, a questão do Adolf Hitler, só abrir esse parênteses, porque quando a gente fala a respeito de cuidado com alguns tipos de discursos, alguns deles são um pouco maquiados, tá? Alguns deles são maquiados, frases de determinado livro, né? Que são falados por um ministro afastado. Aí você usa o sinal, usa uma caricatura, ou você repete uma cena célebre em dar entrevista cortando o cabelo. Enfim, são várias coisas que vão assustando. Né? São várias coisas que vão assustando. Se você conhecer a história, você começa a associar e ver que é muita coincidência. É muita coincidência. Então, fica aí a dica e a associação, não é? Pulei aqui um. Tamerlão. Lembra do Tamerlão que tentou imitar o Gengis Khan, mas não conseguiu matar tanta gente? Pois é, o Tamerlão ele foi um tirano, né? Agiu ali na Ásia Central no século XIV e matou em torno de 17 milhões de pessoas. Né? Então, aquele ali na Mongólia, o mongol Tamerlão, que viveu de 1336 a 1405, pretendia resgatar a glória do Império do Gengis Khan. Né? Quando nós falamos do Gengis Khan, já falamos ali do quanto ele admirava o Gengis Khan. Opa, não tinha colocado aqui o... Pronto. O Gengis Khan. Mas com caráter islâmico, ou seja, ele matou tanto quanto o Gengis Khan, ele admirava, mas aí ele já estava trazendo um ponto de vista islâmico. Lembrando que, historicamente, nesse momento, o islamismo já estava em ascensão. Né? Como vocês sabem, o islamismo é uma religião sincrética. O islamismo é uma religião que traz ali princípios do cristianismo, até porque nós estamos falando de uma época que o cristianismo já estava ali estourando, do cristianismo, do judaísmo e de outros segmentos sectários, digamos assim, né? Até pelo fator histórico, mas eu não quero entrar nisso daqui também. Mas veja, foi suficiente já para ter um tirano no poder, trazendo aí esse ponto de vista islâmico, né? Partiu da Turquia, massacrou povos dominados em vastos territórios do Oriente Médio, na Ásia Central e na Mongólia. Sozinho, exterminou 5% da população mundial na época. Sozinho, só ele conseguiu exterminar 5% da população mundial na época. O cara era mau, hein? O cara era muito mau. Genocidas terríveis, né? Para você ver como que a história nem sempre é trazida na sua integralidade. E, enfim. Próximo, Leopoldo II, da Bélgica. Até coloquei uma foto aqui do Leopoldo com os escravos do Congo ao fundo, né? Onde ocorreu isso? No Congo. Congo belga, fala Congo belga por conta da dominação belga, evidentemente. Na década de 1890, veja que, do ponto de vista histórico, nós já estamos bem próximos de onde nós estamos hoje. Né? 1890, nós estamos quase no século XX. Não é? Nós estamos quase no século XX. 100 e poucos anos. Não é muito tempo. Ele matou em torno de 5 milhões no Congo. Né? Em geral, quando o país europeu colonizava um território, não tinha o objetivo
de exterminar os nativos. Eles costumavam morrer por contrair doenças que antes eram exclusivas dos homens brancos. Mas no Congo foi diferente. O rei belga Leopoldo II, né, coloquei aí o tempo de vida dele, de 1835 a 1909, já morreu no século XX. Ele massacrou a população e escravizou para trabalhar na extração de borracha. Ou seja, quem ele não matou, ele fez escravo para extrair borracha. Tá? Cara, muito, muito, muito do mal também. Outro genocídio em Bangladesh, né? Ocorreu em Bangladesh em 1971. Veja, gente, estamos falando novamente de 50 anos atrás. É extremamente atual. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Volto a dizer, a mídia ela escolhe o que ela denuncia, o que ela propaga. Né? Qual que é a relevância de Bangladesh para o mercado mundial, para as grandes potências? Qual a diferença de Bangladesh para a Europa, para os Estados Unidos e para alguns outros países emergentes que têm sido ali destaque nas relações comerciais, financeiras? Nenhum. Morreram entre 2 e 3 milhões de pessoas. Né? Qual era o contexto? Né? A separação da Índia com o Paquistão. Separação da Índia com o Paquistão em 1947, que desengatilhou uma série de tentativas de genocídio entre muçulmanos, hindus e sikhs na região. Não sei se é assim que fala, né? Sikhs na região. Para piorar, em 71, a porção leste do Paquistão entrou em guerra para se tornar um estado independente, que é Bangladesh. O governo paquistanês reagiu de modo radical, matando separatistas e seguidores. Ou seja, o que aconteceu em Bangladesh foi justamente a tentativa de independência e o Paquistão, não aceitando, foi para cima dos separatistas. Ou seja, aqueles que estavam idealizando e orquestrando ou mesmo aderindo, tá, à separação desse novo país agora, Bangladesh, do Paquistão, foram mortos. Entre 2 e 3 milhões de pessoas. Nossa, não é tanta gente, né? Não, não é tanta gente. É mais do que a cidade de Campinas em um único ano. Né? Em 71. Em um único ano, nós já estamos assustados com o número de mortes, imagine, por essa pandemia. Mais de 4 mil pessoas por dia. Imagine 2 a 3 milhões de pessoas em um ano. É gente demais morrendo, né? Próximo que nós vamos ver aqui é o genocídio ocorrido na Turquia, que foi de 1915 a 1923. Nós estamos falando aí de 8 anos. Morreram entre 2 e 2 milhões e 700 mil pessoas. Né? No calor da Primeira Guerra Mundial e nos anos até a dissolução do Império Otomano, o governo turco forçou minorias ao exílio. Olha, eu vou falar para vocês, de tudo de crueldade que a gente viu até agora, eu confesso que esse que eu vou ler agora é um dos que mais me chamou a atenção. Os otomanos eram uma outra etnia, né? Que, dentro da Turquia, dos turcos, não sei se vocês lembram a expressão, né? Não dá para agradar turcos e otomanos, não sei se vocês lembram disso, porque realmente existia essa antinomia entre eles, né? Então, no calor da Primeira Guerra Mundial, né, no início do século XX, e até a dissolução do Império Otomano, o governo turco forçou minorias ao exílio, ou seja, forçava o pessoal a ficar exilado, em longas caminhadas rumo a campos de concentração, onde hoje fica a Síria. Fazia o pessoal andar até lá. Morreram de 1 milhão a 1,5 milhão de armênios e 750 mil assírios. Gregos e curdos também foram expulsos ou condenados à morte por inanição. Imagine, uma coisa é você morrer de inanição, que já é uma coisa terrível. Imagine você ser condenado propositalmente. Você vai ficar sem comer até morrer. É muito cruel. É uma morte a conta-gotas. Tá? Vamos lá.
Coloquei aqui vingança histórica, né, no leste europeu em 45. Esse é outro caso também que é de um requinte de crueldade terrível. Né? Entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas mortas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o ditador Joseph Stalin, né, que nós já falamos dele, que viveu de 1879 a 1953, exigiu que os alemães morando em territórios recém-dominados pela União Soviética, que antes era controlado por Hitler, voltassem para seu país de origem a pé. No trajeto, famílias inteiras foram agredidas ou assassinadas. Só na Polônia, mais de 1 milhão de alemães morreram. Veja como que a guerra ela é uma coisa que ela ataca, porque quando a gente fala o Brasil vai fazer guerra com tal país, na verdade, eu brasileiro, não estou envolvido nisso, acredito que você também não. Então, na verdade, os governos, eles submetem os seus povos a todo tipo de agressão, de mazelas. Por que eu estou dizendo isso? Como eu acabei de ler aí, quando, com a queda do Hitler, com o final da Segunda Guerra Mundial e com a com a ascensão dessas duas grandes potências, principalmente os soviéticos eles assumiram os locais onde antes eram dominados pelo exército do Adolf Hitler. E o que eles faziam? Eles faziam os alemães voltar desses territórios para a Alemanha a pé. Cara, não é para voltar para o seu bairro a pé. Não é para você voltar para outra cidade vizinha que já seria terrível, né? Assim, viajar a pé para uma outra cidade. Voltavam para o seu país. Vocês imaginam? A pé, crueldade. E aí, lógico, nesse trajeto aí, como nós acabamos de ler, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Só no retorno. Só no retorno, mais de 1 milhão de pessoas morreram. É muita gente, tá? Por que eu tô falando isso? A gente fala muitas vezes, os alemães mataram. O exército nazista matou. Os alemães acabaram se dando mal, inclusive, com requinte de crueldade, porque quem assumiu depois, né, aqueles territórios, tinham o capricho, a maldade de fazer isso com eles, e muita gente morreu, né? Muita gente morreu. Como li aqui, só na Polônia mais de 1 milhão de alemães morreram. O pessoal teve que voltar da Polônia e voltava a pé. Uma outra que eu vou ler aqui. Camboja, de 75 a 79, 4 anos. 1,7 milhão mortos. Em apenas 4 anos, o ditador Pol Pot, de 1925 a 1998, ele viveu. Cara, ele viveu pra caramba. Coisa, né? Um povo tão ruim, o cara não morre. 98. Recente. Acabou com 20% da população do próprio país. Veja que loucura. O cara acabou com o próprio país, não é nem com os inimigos, com povos que ele queria dominar. Professores, jornalistas, pessoas que usavam óculos, chineses, vietnamitas, budistas, muçulmanos, qualquer um que pudesse ser caracterizado como intelectual ou estrangeiro era detido em campos de concentração para morrer de fome. Para morrer de fome. O cara matava quem usava óculos porque ele achava que era intelectual. Imaginou? A pessoa só era míope, mas ele achava que quem usava óculos era intelectual. Logo, um intelectual é um perigo para ele. Um intelectual é uma pessoa que oferece perigo, tanto pelo que ele pensa, como a formação das pessoas que ele quer dominar. Certo? Então, esses foram o que eu consegui elencar aqui dos 10 maiores genocídios da história. Tá? Vou colocar aqui a fonte, depois eu vou disponibilizar. Tá? Eu acho importante colocar a fonte. E depois eu vou disponibilizar para vocês, caso queiram. Opa. Pronto. Caso queiram ter acesso,
né? Eu acho muito importante a questão de informar as fontes. E vamos seguir. Vamos falar sobre a legislação do genocídio no Brasil. Tá? Vir diretamente para o nosso contexto brasileiro. Pronto. Legislação sobre genocídio no Brasil. Ela tem dois viés. A primeira é a repressão constitucional. E a segunda é a repressão infraconstitucional. Eu sei que é um pouco óbvio o que eu vou dizer aqui, mas eu acho interessante frisar, porque nem todo mundo que assistirá esse vídeo, ele é do ramo do direito, então eu acho importante que todos entendam. Quando nós falamos de repressão constitucional, significa que a Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição que nós utilizamos até hoje, ela já trouxe no texto constitucional a repressão específica a qualquer tipo de discriminação racial, a estrangeiros, étnica, cultural, tá certo? Ou seja, quando nós falamos de repressão constitucional, nós estamos falando de repressão pelo próprio disposto na Constituição. Quando nós falamos de repressão infraconstitucional, nós estamos falando que além da Constituição existem leis que estão abaixo da Constituição. Obviamente que a Constituição Federal é a lei máxima do nosso país, digamos assim. Tá? Então nós estamos dizendo que tanto a Constituição Federal como leis estão abaixo da Constituição Federal, como é o caso da Lei 2889 de 56, que nós veremos logo adiante, tá? É uma lei curta, é uma lei pequena, mas nós trabalharemos aqui os principais artigos, os principais pontos, ok? Tanto na Constituição como abaixo dela, o Brasil ele tem previsão para reprimir o genocídio. Repressão constitucional. Deixa eu arrumar aqui a minha janelinha. Opa, eu tô apanhando bastante aqui. Por quê? Estou gravando isso, são 1h20 da manhã. Tá? Não tinha outro momento para nós gravarmos, mas tá tudo certo. Repressão constitucional. Artigo 3º da Constituição diz o seguinte: constitui objetivos da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E inciso 4º, até destaquei aqui. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Quaisquer outras formas de discriminação, tá certo? Nós vamos ver mais adiante. Isso lógico que mais recentemente, né, que inclusive os entendimentos do próprio Supremo Tribunal Federal incluem inclusive as discriminações relativas à homossexualidade e enfim. Voltando aqui para o nosso material. Para o nosso material. Opa! Vocês viram que o meu material que eu fiz, ele é extremamente simplório, mas eu espero que ajude, né, a elucidar um pouco do que a gente está falando aqui, né? Quem me ajuda normalmente não, não houve tempo hábil para nós trabalharmos isso, mas fiz com todo carinho para vocês. Eu tenho certeza que, de certa forma, vai auxiliá-los. Só ajeitando aqui. Pronto.
Artigo 4º da Constituição Federal diz o seguinte: ele determina como princípio das relações internacionais o repúdio às práticas de racismo e genocídio. Veja, o próprio termo, o próprio texto da Constituição Federal traz ali o genocídio. Ademais, eu coloquei, o texto constitucional consagra esse objetivo e princípio constitucional como direito fundamental, indicando a edição de lei que regulamente a punição, bem como a indicação de crimes dessa natureza que são inafiançáveis e imprescritíveis. Bom, veja, nós estamos lendo aqui a parte da repressão constitucional, tá certo? Nós estamos verificando aí que tanto no artigo 3º como no artigo 4º existe essa previsão, inclusive colocando o genocídio dentre os crimes, no rol dos crimes hediondos, nós vamos ver posteriormente. Artigo 4º da Constituição. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. É claro que existem vários outros, mas eu fui para o que nos interessa, que seria o inciso 8º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Você deve estar pensando, Oscar, mas racismo? Sim, com certeza. O racismo, porque o que nós estamos falando aqui, né? Você fala, mas dá para falar de genocídio. Não. Nós vamos verificar aqui que o genocídio, atualmente, ele está totalmente ligado no nosso ordenamento jurídico ao racismo. Ou seja, não é somente você ter qualquer tipo de conduta ou discurso contra um judeu ou algo muito emblemático, como é o caso, por exemplo, do antissemitismo, mas também outras práticas de preconceito e racismo também poderão incidir nessa lei, nesses preceitos fundamentais trazidos na Constituição Federal e nessas leis, tá certo? No Código Penal, artigo 7º, traz que ficam sujeitos à lei brasileira embora cometidos no estrangeiro. E aí tem várias alíneas, não é? No inciso 3º, várias alíneas. E na linha D diz de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Veja, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Ou seja, se um brasileiro cometer um crime de genocídio em outro país, ou mesmo alguém que não brasileiro, mas domiciliado no Brasil, fica sujeito às leis brasileiras, tanto a repressão constitucional como criminalmente, de acordo com a Lei 2889 de 56, tá certo? Sem prejuízo da colocação do genocídio como um crime hediondo e um crime insuscetível dos benefícios, né, da anistia, graça, indulto e tudo mais. Só vamos falar um pouquinho sobre a evolução das leis que tratam sobre racismo, né? A Lei 9459 de 97 alterou 2 artigos da Lei 7.716 de 89, que era a lei anterior que tratava sobre o racismo. O artigo 1º, né? Os artigos 1º e 20 da Lei 7716 de 89 passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, estou lendo aqui só a parte da alteração. Artigo 1º, serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 20, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Não sei se vocês se lembram quando começou a vir aquelas pessoas do Haiti, pela situação que inclusive o Brasil se prontificou a auxiliar. Muitos haitianos vieram para cá e quando estava ali
antes das eleições de 2018 e quando começaram a surgir aqueles radicais, eu lembro que eu vi isso, daí foi muito revoltante, o país todo se revoltou. Um, um idiota, não tem outro nome para falar, eu gostaria de falar um nome mais James, como eu sempre digo, mais James, mas não tem outro nome para falar, você é um idiota, uma roupa camuflada com coturno, uma roupa aparentemente militar, mas evidentemente, né, deve ser um daqueles grupos que tem a intenção paramilitar, né? Não dá nem para falar que ele é um grupo paramilitar, mas é um cara que viaja nessas coisas. Ele ele foi até um posto de gasolina onde um haitiano estava trabalhando. Ele começou a humilhar lá. E ele falava assim: nós temos que limpar essa raça daqui. Esses caras vêm aqui tirar o nosso trabalho. Porque eles não ficam no país dele. Porque isso, ou seja, total desprezo e incitação para que fosse feita uma limpeza. Ou seja, isso tem um caráter totalmente que se enquadra no que nós acabamos de ler. Tá? Abrindo outro parênteses também, eu acho interessante esse tipo de pensamento idiota, imbecil, porque o Brasil é o país, é um país, não vou falar que é o país, mas é um país que recebeu gente do mundo inteiro. O Brasil, não sei se as pessoas esqueceram da história, que estudaram, ou realmente não estudaram história, ou não querem saber. A quantidade de japoneses que vieram, fizeram história no Brasil. Europeus, principalmente os italianos, né? Os italianos que se chegaram no Brasil ali na região sul, né? Começaram ali a plantação das vinícolas e hoje é um local tão próspero nesse ramo. Italianos, africanos, japoneses. Na verdade, já quando o Brasil foi, os portugueses chegaram, depois foram sucessivamente vários povos, né, como por exemplo é o caso dos holandeses. O Maurício de Nassau instalou ali na região nordeste, principalmente a parte da que as pessoas, os europeus descobriram a cultivo da cana-de-açúcar, né, a cultura da cana-de-açúcar, que não é qualquer clima que vinga a cana-de-açúcar. Né? Então, quer dizer, o Brasil é um país que, além de rico, lindo e maravilhoso, nós temos históricos de nós termos sangue de várias nações do mundo. O Brasil é um berço acolhedor. Né? Eu, por exemplo, tenho sangue de tanta raça que eu não consigo nem dizer, né? Italiano, de negros, de índios. Então, quer dizer, nós temos uma cultura de acolhimento. Nós temos uma história de acolhimento. E hoje nós tratamos as pessoas que chegam aqui dessa forma. Lembrando que quando nós vamos para os Estados Unidos, nós queremos ser bem recebidos. Nós falamos que os norte-americanos têm preconceito com os latinos, na Europa isso, na Europa aquilo, e quando nós recebemos as pessoas que vêm naquela situação deplorável, nós temos um comportamento assim. É claro que esse idiota não representa a nação brasileira, mas de qualquer forma, esse tipo de comportamento gera precedente, tem que ser severamente punido, não tenho a menor dúvida. Né? Eu acho que vocês vão se lembrar desse episódio, eu não lembrei disso antes, senão eu teria até separado aqui a situação. Eu não sei qual desfecho foi, mas lembro que foram tomadas as providências. Vamos falar sobre um caso concreto que foi decidido pelo STJ, pelo STF, aliás, desculpe. Um caso concreto que foi decidido pelo STF a respeito disso, que foi no habeas corpus 82424 do Rio Grande do Sul. O STF, desculpe, o STF trata do habeas corpus 82424 do Rio Grande do Sul, em que se verificou a legalidade de Siegfried, eu acho que é assim que fala, Elvanger, Siegfried Elvanger, condenado pelo crime de racismo, configurado por comerciar
livros que faziam apologia à perseguição aos judeus, negando a existência do Holocausto. Na decisão desse julgado em 2003, ficou assentado que a prisão era legal, pois o crime que esse camarada aqui praticou, eu destaquei agora, havia cometido era de racismo ao discriminar os judeus. Era de racismo ao discriminar os judeus, não estando abarcada pelo direito fundamental de liberdade de expressão. Note-se que a questão central em debate no HC era a imprescritibilidade do crime de racismo, previsto no artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal, tendo em vista que o impetrante alegava a prescrição do crime de apologia ao nazismo. Dançou. Tá? Mas olha que interessante. Uma das questões que, lógico, eles estavam falando da prescrição, né, do prazo prescricional, mas uma das arguições no HC era sobre a liberdade de expressão, ou seja, eu tenho liberdade de expressão, isso me garante o direito de lançar um livro falando que a questão do Holocausto foi um mimimi. Vamos falar bem o português que nós entendemos. Não teve Holocausto, não. Não teve nada. Tá? Desqualificando a ideia do nazismo, a ideia negativa, né? E em decisão acertada, o STF disse: não se confunde uma coisa com outra. O crime praticado ali é de racismo. E esse não prescreve. A prisão é legal, certo? Então, até anote se vocês quiserem ler depois a decisão completa, tá no material aí. Tá bom? Agora vamos falar do assunto que gerou tudo isso. Do assunto que gerou tudo isso. E o presidente praticou genocídio? Né? Opa. E o presidente praticou genocídio? Coloquei uma fotinha aí do nosso presidente tentando colocar a máscara, né? Porque é uma figura emblemática, é uma foto emblemática. E eu coloquei aqui o Twitter do Gilmar Mendes, que começou tudo isso, né? Dizendo o quanto eu acho lamentável os juízes continuarem a se manifestar sobre essas questões, que afasta cada vez mais a confiança como posso dizer, de imparcialidade, né? Não tem como você ver um magistrado da Suprema Corte do seu país tuitando, né? E o pior é que o presidente vem e retribui. Então nós vivemos num país onde o presidente da República tuita, né, em momentos de crise, e o ministro da Suprema Corte também fala coisa que não deve pelo Twitter. Mas enfim. O Gilmar Mendes disse o seguinte, em 6 de junho de 2020, ou seja, não faz nem um ano. A manipulação de estatísticas é manobra de regimes totalitários. Tenta-se ocultar os números da Covid-19 para reduzir o controle social das políticas de saúde. O truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual genocídio. Bom, vamos lá. Eu concordo com a afirmação da primeira parte, né, que a manipulação de estatísticas, né, é uma manobra, porque de fato isso não é fato isolado, é algo notório, não, de que o governo tentou no último ano, né, no início de tudo isso, parar de divulgar os dados. Não sei se vocês se lembram, tudo isso começou quando o governo começou a parar de divulgar os dados, né, para mostrar a crescente da pandemia no país. Na ocasião ainda era o ministro Mandetta. Enfim, o que eu não acho certo é o Gilmar Mendes, que é um ministro, volto a dizer, vir no seu Twitter pessoal fazer uma colocação dessa. E segundo, o truque não vai isentar a responsabilidade pelo eventual
Genocídio. Usou a palavra errada. E aqui nós temos, coloquei aqui, aqui nós temos o Gilmar Mendes atacando o Bolsonaro através do Twitter, né? E por isso que eu fiz essa arte aqui super bem feita e elaborada, né? Acho que vocês estão vendo. E eu trouxe aqui uma questão cronológica de todo o fato. Em junho de 2020, o ministro Gilmar Mendes utilizou seu Twitter para se referir... Opa, errei a digitação aqui. Para se referir à suposta negligência do presidente Jair Bolsonaro nas ações contra a pandemia da Covid-19, utilizando a palavra genocídio. No mês seguinte, em debate com os demais ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes criticou a nomeação de militares para cargos estratégicos do governo, eu já tinha falado isso com vocês, especialmente no Ministério da Saúde, afirmando que isso macularia a imagem das Forças Armadas, que estariam se associando ao genocídio, fazendo alusão novamente à postura do presidente da República frente ao crescimento exponencial do número de mortes e infectados pelo coronavírus. Então foi esse o contexto em que surgiu a criação desse termo atribuído ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá para a Lei 2889 de 56. Veja, eu vou trazer aqui os pontos principais que definem a questão e isso vai ser o ponto central da nossa definição sobre a conduta do presidente. Artigo 1º da Lei 2889 de 56, que define o crime de genocídio. Artigo 1º, vamos lá. Quem, com a intenção de destruir, eu até destaquei, com a intenção, tem que haver um dolo direto, manifesto, inequívoco. Com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Aí, a linha A. Matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física e mental dos membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe destruição física total ou parcial, que foram aqueles exemplos que foram utilizados pelos outros genocidas, né? Inanição, enfim. D. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, que é aqueles casos que as pessoas fazem controle de natalidade para parar de nascer criança de determinado grupo que eles querem extinguir. Bom, tem as alíneas aqui, eu não vou ler, né, porque não se enquadra. Artigo 3º. Incitar direta e publicamente alguém a cometer qualquer dos crimes que trata o artigo 1º. Né? Eu coloquei aqui que a Lei 7960, que foi mencionada anteriormente, trata sobre a prisão temporária. E um dos crimes constantes do rol do artigo 1º, inciso 3º, a linha M, é o genocídio. Então, o genocídio é um dos crimes que autoriza a prisão temporária, né? Que é decretada no decorrer da investigação. Bom, de tudo que nós falamos, da questão histórica e tal, manifestei aqui algumas críticas minhas, muito moderadamente, porque não sou louco, ainda não sou louco, mas acho que deu para perceber um pouco do meu posicionamento, mas eu tenho um compromisso, acima de tudo, como professor de Direito, a me atentar às questões legais acima de tudo. Eu acho a conduta do presidente da República lamentável, irresponsável, e como gestor deve ser responsabilizado. Mas não podemos falar de genocídio, porque na conduta do presidente Jair Bolsonaro, não consigo verificar, isso é um posicionamento meu, Oscar, professor Oscar, alguém que não aprova a gestão e a postura do presidente da República em vários aspectos, inclusive com relação à pandemia, mas eu não consigo ver a intenção que traz ali o artigo 1º da Lei 2889 de 56, o Jair Bolsonaro,
distinguir especialmente uma raça. Na verdade, eu não consigo ver nem uma intenção de matar ninguém. Na verdade, o que está acontecendo é que a pessoa quer governar. O primeiro mandato quer fingir que não está acontecendo nada. Existem compromissos que talvez tenham sido assumidos com alguns setores ligados ao comércio, indústria, como posso dizer, agrário, enfim, não sei o que está, não sei. Né? No meio da política acontece de tudo. A máquina financeira tem que girar nesse país. O isolamento social e o pânico não são bem-vindos. Eu acredito que seja isso. Mas não acho que é genocídio. Não no sentido legal, não no sentido da palavra. Eu não vejo nenhuma intenção, nenhum dolo direto, nenhuma questão manifestamente voltada para a extensão de raça, de cor, de sexo, de nada. Étnica, absolutamente nada. Tá? Então, minha opinião, não acho que o Bolsonaro está praticando genocídio. Não acho. Eu acho que ele deve ser responsabilizado. Mas genocídio, não. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem, as nossas artes ainda são um pouco. Quando eu faço, né? Quando a minha equipe me ajuda, fica bem legal. Mas quando eu me viro e faço sozinho a arte, e eu montei tudo isso no domingo, não fica 100%, que eu não sou dos mais habilidosos na informática, no PowerPoint e tudo mais. Mas eu queria trazer para vocês uma reflexão. Espero que vocês tenham gostado do fator histórico, do fator de vocês também conhecerem as práticas do genocídio e finalmente terem uma concepção que é necessário que a pessoa que mata para extinguir, para erradicar especificamente raça, etnia, cultura, enfim, todos aqueles pontos trazidos no artigo 1º da Lei 2889 de 56. Beleza? Pessoal, fique com a gente. Entra no nosso canal, vou estar postando esse vídeo no nosso canal do YouTube. Tá bom? Nosso canal no YouTube, Oscar Cursos. Entra nas nossas redes sociais. Meu Instagram é Oscar Cursos. O meu Facebook é Oscar Júnior. E o meu Twitter é Oscar Cursos. Entra no canal do YouTube, se inscreve, ativa a notificação, o sininho para você receber os vídeos novos. Logo, logo vai entrar uma enxurrada de vídeos que eu estou gravando, certo? Sobre as várias alterações legislativas que no nosso país não param. Sobre um curso intensivo de preparo para a OAB, personalizado, tá certo? Vamos lançar aí em 2 semanas a campanha. E dá o seu like. Quando você dá o seu like lá, eu sei que você está gostando, que está legal. Se quiser mandar mensagem, pode mandar, vai ser um prazer. Se quiser mandar elogio, críticas, sugestões, tamo aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Essa doença é do mal. Eu tive, as pessoas próximas de nós estão pegando, se cuida, tá bom? Tome todos os cuidados, se puder ficar em casa, fica. Se tiver que trabalhar, estudar, ir em algum lugar, use máscara, use álcool em gel. É chato, é cansativo, tá todo mundo enjoado. Mas fazer o quê? Melhor passar isso daí do que não passar, beleza? Nós temos que passar por essa. Se enroscar, se ficar, se internar, pode piorar, beleza? Fique com Deus, até mais.